Conversei com o presidente do Corinthians, Osmar Stabile, nessa segunda-feira para perguntar por que Arthur Cabral e René não foram contratados e se existe a chance de André ser vendido para o Milan. Quero começar registrando sobre as negociações frustradas na busca por atacantes. O presidente admitiu que vetou a contratação do Arthur Cabral diante do alto salário, 1.400.000 por mês. Stabile também admitiu que andou assistindo a alguns jogos recentes do Arthur Cabral e não se empolgou. Em relação ao René, jogador que havia sido aprovado pela comissão técnica e pelo pessoal do scout, o negócio emperrou com a exigência da Lusa da obrigação de compra de 1 milhão de euros no fim da temporada. Esse custo superior a 6 milhões de reais causou preocupação no presidente corintiano, que optou por fechar a janela doméstica de transferências sem a contratação de atacantes e também de goleiro. O Timão buscava já há algumas semanas um reserva imediato para o Hugo Souza. Tudo em nome da estabilidade financeira. Corinthians que vem sofrendo bastante com a quantidade de contas que surgem para pagar. Para completar, perguntei para o Stabile se existe uma nova proposta do Milan pelo André. A oferta oficial ainda não foi apresentada. O que se sabe é que o representante do jogador trará nos próximos dias uma nova modalidade, um novo negócio do Milan. Primeira proposta de 15 milhões de euros fixos mais 2 em bônus foi recusada. O Milan acena com uma nova proposta de 18 milhões de euros fixos mais 4 milhões de euros em bônus. O presidente preferiu só falar sobre o tema assim que o papel timbrado chegar, mas fiquei com a impressão de que o negócio, diante dessas circunstâncias, vai acontecer. André, de 19 anos de idade, enorme potencial, mas que sofre com frequência com lesões. E diante desse cenário, com tais cifras, tudo se encaminha para que o negócio aconteça. E o Corinthians pode faturar um caminhão de dinheiro em julho com um ex-atleta, eu me refiro a Murilo, zagueiro de 23 anos de idade, que faz enorme sucesso com a camisa do Nottingham Forest. Nos últimos dias surgiu a informação de que Manchester United e Liverpool disputam a contratação do atleta. O Nottingham Forest, de acordo com o site Team Talk, não vai vendê-lo por menos de 70 milhões de euros. E é aí que entra a parte boa pro Corinthians. O Timão ficou com 10% do lucro do Nottingham Forest. O Murilo foi vendido por 12 milhões de euros. Se, por exemplo, o Murilo sair pro United ou pro Liverpool por 70 milhões de euros, o lucro é de 58 milhões de euros, com o Timão ficando com 5 milhões e 800 mil euros. Mas não para por aí, o Corinthians também tem direito a 2,5% do mecanismo de solidariedade. Somando tudo, o Timão ficaria com cerca de 7,5 milhões de euros, ou 45 milhões e 600 mil reais, bastante dinheiro por alguém que saiu do Corinthians em 2023 e que faz enorme sucesso. É só injustiçado pelo Carlo Ancelotti. Para mim, Murilo mereceria estar na seleção brasileira. O que você pensa sobre Murilo na seleção e sobre essa bolada que pode entrar nas contas do Timão? Use o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Milan aumentou sua oferta para levar o volante André do Corinthians. Você vai lembrar que algumas semanas atrás, o Timão chegou a aceitar uma proposta de 15 milhões de euros fixos, mais 2 milhões de euros em bônus para a transferência do atleta no meio do ano. Na última hora, o presidente Osmar Stabile recuou e desistiu do acordo. Milan chegou a cogitar e a FIFA para exigir que o negócio fosse adiante. O clube italiano recuou e vai apresentar nessa semana uma nova proposta de 22 milhões de euros, sendo 18 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus. Um baita acréscimo em relação à primeira proposta, o que mostra que o Stabile acertou lá atrás ao rejeitar a oferta. A gente está falando em 108 milhões de reais fixos, mais 24 milhões de reais em bônus, atrelados à performance do jogador no futebol italiano. Vale a lembrança de que essa grana é apenas pela parte do Corinthians, que é de 70% dos direitos econômicos. O André e o Diogo Silva, seu representante, abriram mão dos 30%. E diante desse cenário, com tais cifras, é grande a chance de o negócio sair, com a lembrança de que, porque a janela de transferências na Itália já está fechada, o André ficaria pelo menos até após a Copa do Mundo. Só para completar, Corinthians que precisa desesperadamente da venda de atletas, situação financeira é tida como caótica. Que história é essa de que o Corinthians está falido? O jornalista Marco Belo teve acesso ao relatório encomendado pelo Corinthians a Ernest Young, que apontou que em dezembro de 2025, ou seja, alguns meses atrás, o Timão estava à beira da falência. Confesso que fiquei surpreso com o resultado desse documento, que havia sido contratado
por Augusto Melo. O então presidente não pagou a Ernest Young e a verdade é que o relatório nunca foi apresentado. Assim que assumiu a presidência do Corinthians, o novo presidente, Osmar Stabile, decidiu pagar pelos serviços prestados da Ernest Young e recebeu todo o relatório, que nunca foi divulgado. Segundo o Marco Belo, essa não divulgação se deu porque os resultados são os mais tristes possíveis. Confesso que eu me assustei e me surpreendi com essa informação de que o Corinthians está à beira da falência em dezembro de 2025. Como um clube capaz de arrecadar, mesmo sem muita organização, R$1 bilhão por ano e deve R$2 bilhões, pode estar à beira da falência? Importante registrar também que, de acordo com o Marco Belo, o que salvou o Corinthians nesses primeiros meses da gestão Osmar Stabile foram as renovações dos contratos com a Nike e com a Esportes da Sorte, que colocaram muitos milhões de reais na conta do Corinthians, permitindo que o clube sobrevivesse por mais alguns meses. Você concorda com a Ernest Young? O Corinthians está à beira da falência? Mesmo tendo outras possibilidades de receita, como por exemplo o name rights, como tendo uma das torcidas mais fiéis do país e a segunda mais numerosa da América do Sul, já uso o espaço para comentário e opine sobre o tema. Estou muito curioso para saber a sua opinião, beleza? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Por que o Corinthians terminou a janela de transferências sem contratações? Logo o Timão, que passou os últimos dias atrás de goleiro e centroavante, foram vários alvos. Para o gol, o Corinthians conversou com Bertinato da Lusa, Lucas Arcanjo do Vitória, João Paulo do Bahia, entre outros. Em relação ao centroavante, várias tratativas com Arthur Cabral do Botafogo e também com o René da Portuguesa. No fim das contas, nem um goleiro reserva, nem um centroavante reserva foram contratados. Dá para dizer que essa decisão partiu de uma questão financeira, da preocupação com as contas do clube. Ouvi o seguinte de um dirigente importante do departamento de futebol, abre aspas, uma direção interna administrativa decidiu que o Corinthians não faria mais contratações nessa janela por questão de respeito à reestruturação financeira e ao orçamento do clube. Existiram movimentos para tentar contratações, mas a decisão administrativa de não contratar mais ninguém pesou, foi o que disse essa fonte corintiana. Vale a lembrança de que o clube deve hoje cerca de R$2 bilhões. E tem uma série de pendências com clubes que podem resultar em transfer ban, como, por exemplo, a cobrança de R$7.200.000 do Shakhtar pelo empréstimo do Maicon de 2022. Nas últimas horas, o Corinthians foi condenado pela Corte Arbitral do Esporte e vai ter 45 dias para fazer esse pagamento, sob o risco de, mais uma vez, estar proibido de contratar atletas. Isso sem falar na dívida com Tadieres pelo Rodrigo Garro e uma série de outras pendências. Importante registrar também que René e Arthur Cabral não foram contratados porque o Corinthians não conseguiu se livrar do Pedro Raul. Existiram uma série de possibilidades, Remo, Vitória, entre outros. Pedro Raul não quis sair do Corinthians dessa maneira, para não ter mais um centroavante. O Corinthians desistiu de fechar com o Arthur Cabral e com o René. E o Corinthians perdeu a disputa com o Vitória pelo atacante René da Portuguesa por conta de uma mixaria. Quero trazer esses números de forma exclusiva. Fui o primeiro a contar na tarde dessa sexta-feira que a Portuguesa fechou o empréstimo do seu artilheiro com o Vitória até o fim da temporada. Esse empréstimo vai render para a Portuguesa R$700 mil. Depois de fazer essa publicação, recebi de uma das pessoas envolvidas nas tratativas que o Corinthians chegou a oferecer R$600 mil. René fez todo o esforço do mundo para se mudar para o Timão e não para o Vitória. O português então procurou o Corinthians e pediu para que o clube rival de São Paulo igualasse a proposta do Vitória. E a resposta que veio do Corinthians é de que a última oferta era de R$600 mil. No fim das contas, o René foi emprestado para o Vitória por conta desses R$700 mil. Há uma opção de compra com valores interessantes na visão da Portuguesa. René, que antes de se mudar para o Vitória, acabou estendendo seu contrato. O vínculo atual terminaria em setembro desse ano e foi prorrogado até dezembro de 2027. Atacante de só 22 anos de idade, que havia sido contratado de graça no início dessa temporada, fez 11 partidas pela Lusa com 7 gols, sendo 3 no Campeonato Paulista e 4 na Copa do Brasil, que fazem dele, inclusive, artilheiro da competição. Portuguesa que já havia perdido outro titular para o Vitória. Zé Vitor havia sido negociado 2 semanas atrás com o Leão Baiano. Quero contar que o Corinthians tem mais uma notícia ruim para essa sexta-feira. A Corte Arbitral do Esporte condenou o clube ao pagamento de R$7.200.000 ao Shakhtar pelo empréstimo de Maicon em 2022. A dívida era de €1 milhão, ou mais ou menos R$6 milhões, mas houve um acréscimo de mais €200 mil por conta de multas, correções e juros de todos esses anos sem o pagamento.
Corinthians tem 45 dias para fazer o depósito na conta do Shakhtar, ou vai sofrer mais um transfer ban. Timão que tem sofrido e tido bastante dificuldade por conta de pendências do passado. Recentemente chegou a sofrer um transfer ban, conseguiu acerto depois de colocar mais de 40 milhões de reais nas contas de Matias Rojas. Corinthians que tem tratativas avançadas com o Tadieres para o pagamento de uma dívida superior a 30 milhões de reais por causa da compra de Rodrigo Garro. Para fechar o noticiário do Timão, Pedro Raul acabou ficando no clube. Apesar de propostas de Vitória e Remo, ele não quis se mudar para nenhum desses clubes. Já Arthur Cabral, que foi alvo do Corinthians ao longo de toda a semana, também não foi contratado. O salário de 1.400.000 por mês foi o impeditivo para que o negócio acontecesse. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.